Obrigado, Júnior. Boa noite, igreja. Graça e paz. Abra aí a sua Bíblia no livro de Hebreus. Texto esse que nós estamos estudando já há certo tempo, sobre a importância de permanecer firme na fé no Senhor Jesus Cristo. Esse é o tema que o autor de Hebreus está abordando. E sempre lembrando qual é o contexto principal de Hebreus 11. Normalmente, não é? Por uma questão de falta de conhecimento hermenêutico, a grande maioria das pessoas esquece a espinha dorsal desta fé que o autor de Hebreus está querendo colocar aqui. Qual é a espinha dorsal? A espinha dorsal é tudo aquilo que nós aprendemos do capítulo 1 até o capítulo 10. Ou seja, Jesus é o Messias, Jesus é o sumo sacerdote, Jesus é aquele que está à direita do Pai, Jesus é aquele que entrou no Santo dos Santos. Então, tanto os hebreus ali da Itália, quanto nós hoje, precisamos permanecer firmes, não negociar a nossa fé e não retroceder. Essa é a ideia. Porque, sempre lembrando, qual era a pressão dentro do contexto de Hebreus? Os judaizantes, que eram os legalistas, que pressionavam o povo a voltar à prática da velha aliança, como também era uma ideia confortável eu negar a fé que era ilegal para o Império Romano e voltar para uma fé legal, que era a fé judaica. Porque sempre lembrando, leia o livro de Macabeus, que está na Bíblia Católica, que conta a história da rebelião judaica. Aquele livro lá é um livro histórico, e dentro daquele momento histórico, os macabeus, dentro do período do silêncio profético, se rebelaram contra o Império Romano e conseguiram a liberdade religiosa. Então era confortável permanecer no judaísmo, porque o judaísmo, até certo momento, não foi perseguido. Quando é que ele foi perseguido? Quando o povo se rebelou e tentou derrubar o Império Romano. Aí, no ano 70, temos a destruição de Jerusalém e aquele fato histórico que levou em torno, acho que de 3 anos, quando judeus se esconderam numa montanha e sitiados ali, e levou 3 anos para que o Império Romano conseguisse chegar lá em cima. Mas quando chegou lá em cima, todos já tinham se matado. E o interessante do fato é que todo o alimento guardado ali, por acaso, algo muito interessante, fizeram o plantio deles hoje, né, no nosso tempo, e frutificou. Então aquele alimento do ano 70, aquela semente do ano 70, frutificou, não é? E aquela quantidade enorme de alimento no estoque mostrava que, se eles quisessem, eles poderiam resistir por muito tempo sitiados. Então, foi ali que praticamente houve a diáspora, não é? O povo foi disperso e só foi voltar em 1945. Então, esse é todo o contexto. Mas vamos orar ao nosso Deus para assim meditar no exemplo de fé na época do Êxodo. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui nesta noite na Tua presença para trazer, Senhor, a Tua palavra. Não é minha, mas é do autor de Hebreus,
que nos ministra, Senhor, uma palavra de fé em meio às lutas, em meio às tribulações, em meio às perseguições. Senhor, fala conosco, nos exorta por meio da Tua palavra, Senhor, e vem nos renovar, Pai. Pois assim oramos, no nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Dentro de todo esse contexto, agora o autor de Hebreus vai abordar o Êxodo. E é lógico que ele vai dar um grande destaque a Moisés, que era considerado profeta no meio do povo de Israel. E aqui Moisés, praticamente em todo o seu ministério, Moisés foi aquele que deixaria o ex-presidente, deixa eu lembrar o nome dele. Agora deu branco o nome dele. Aquele ex-presidente que falou assim, já imaginou você viver 140 anos? Moisés viveu 120 anos. Não é? Então Moisés foi aquele que viveu 120 anos, não é? Mas não entrou na terra, porque ele feriu a pedra. E era para falar com a pedra e não ferir a pedra. E por que Deus agiu com tanta severidade para com Moisés? Porque aquela pedra que brotou água representava Jesus Cristo. E era um símbolo daquele que não poderia ter os ossos quebrados, não poderia ser ferido daquela forma. Por essa razão que Deus agiu com tanta dureza com Moisés. Mas ele contemplou a terra. Não é? E vamos ao princípio e pode jogar na tela. Todos juntos? Somente a vida de fé nos proporciona abandonar a certeza terrena pela esperança celeste. Este é o nosso princípio, este é o nosso objetivo. Não se apegar às coisas desta vida, embora paguemos todos os impostos porque o governo manda, mas sabendo que somos forasteiros nessa terra e há uma terra melhor nos esperando. E nós vamos ao próximo tela. Todos juntos? Neste texto encontramos 7 exemplos que nos ajudam a esperar pelas bênçãos celestes, deixando essas certezas que o mundo nos oferece. Então, amados irmãos, porque saiba você que o diabo continua o mesmo. E a proposta é a mesma. Qual é a proposta? Se prostrado me adorares, tudo isso eu te darei. O diabo continua o mesmo. A proposta continua a mesma. E a nossa resiliência tem que ser assemelhada ao do nosso Senhor, o Senhor Jesus Cristo. E nós vamos ver 7 exemplos para nos motivar a permanecermos, apesar de toda pressão, apesar de toda dificuldade que é viver o cristianismo legítimo. Vamos lá? Primeiro exemplo, todos juntos? Arão e Joquebede preservaram a vida de Moisés. Diz o verso de número 23. Pela fé, e aqui vou estar usando a Almeida século 21, a versão. Pela fé, Moisés, assim que nasceu, foi escondido por seus pais durante 3 meses, pois viram que o menino era belo e não temeram o decreto do rei. O que acontece aqui?
houve um decreto por parte do faraó para que as crianças, os meninos até 3 meses de vida, fossem mortos. Por quê? Deus abençoou a nação de Israel e os casais tiveram muitos filhos. Muitos. Então, a nação cresceu. E algo importante a se destacar, queridos irmãos, qual é? A nação hebreia passou a ser perseguida por um fator muito importante. Houve, antes desse período aqui, a nação hebreia presenciou uma guerra civil no Egito. Havia no Egito, na verdade, 2 dinastias. O Egito Alto e o Egito Baixo. E nesta guerra civil, o que acontece? O Baixo Egito conseguiu vencer a batalha e derrubou a dinastia do Alto Egito. Então aquela novela da Record está equivocada, que é aquilo que vocês viram lá, Moisés, batendo papo, jogando bola com o filho do faraó, irmãos, aquilo é conto da carochinha, lá nada aconteceu, porque tem alguns cristãos que, em vez de ler a Bíblia, fica ouvindo as novelas bíblicas da Record. Olha, que coisa, irmãos, vamos para a Bíblia, vamos ficar na Bíblia, e não em conto de novela. Então, Faraó não conhecia José, Faraó não conhecia Moisés, Faraó não conhecia tudo aquilo que aconteceu no passado com aqueles 7 anos de fome, 7 anos de fartura. Eles não conheciam. Tanto que não há nenhuma informação do faraó quanto a esse passado. Então, esse faraó do Baixo Egito começou a perseguir o povo hebreu. E a partir disso, deu a ordem: matem todos os meninos. E algo importante que pela fé, não está em Hebreus aqui, mas vou completar aqui porque está em outro texto, pela fé, as parteiras, não é? Hebreias, não mataram as crianças. Pela fé, as parteiras hebreias não mataram as crianças. Ele ainda fala assim, é tudo menino forte, igual Teodoro. Menino forte. Então, porque é um menino forte, quando a gente chega lá, já nasceu. Foi isso que elas disseram, amados irmãos. Então, pela fé, essas parteiras, e não foram punidas por Faraó, por quê? Porque o Senhor guardou essas parteiras. E nós vemos aqui o ato de obediência de Arão e Joquebede. Por quê? Eles esconderam Moisés por 3 meses numa atitude de fé. Quais foram os motivos? Você pode pegar talvez o texto, alguma pessoa maldosa, e dizer assim, Arão e Joquebede protegeu o menino porque ele era bonito, que se fosse feio mandava matar. Não é? Alguma pessoa despreparada em hermenêutica iria falar isso, se ele nasceu com cara de joelho, mata porque é muito feio. Só que vamos entender o contexto aqui, queridos irmãos. Foi o amor dos pais, foi a formosura da criança, porque a gente brinca, né? Mesmo que a criança nasça murchinha, com cara de joelho, para os pais, ela sempre vai ser bonita. Tá certo, irmãos? Para os pais, ela sempre, porque é o seu filho, é a sua filha. É amor de pai, é amor de mãe. Entenderam, então? E todo filho é formoso, porque foi Deus que criou, logicamente.
Mas também Amrão e Joquebede entenderam pelo Senhor que este menino era especial. Não era qualquer criança. E por estratégia, colocou Moisés naquele cesto e estrategicamente, para que a filha do faraó fizeram arriscaram. Porque ela podia mandar matar a criança. Mas o Senhor cuidou de tudo. E aquela criança, ela vai até o encontro da filha do faraó, porque o Senhor estava na frente desse projeto. Era o Senhor que estava na frente. E algo importante sobre a pessoa de Moisés. Ele foi muito bem instruído nas coisas do faraó. Moisés era uma pessoa letrada. Moisés era uma pessoa que fez faculdade egípcia. Vamos imaginar assim, ele era doutor. Estudou com os melhores mestres. Mas ele foi muito bem doutrinado dentro vamos dizer assim, do cristianismo judaico, que é o que tinha na época. Amrão e Joquebede ensinou esta criança a permanecer fiel às suas origens, mesmo estando lá no Egito. Mesmo estando lá no Egito, ele permaneceu fiel. Então, amados irmãos, e dentro dessa fé de Amrão e Joquebede, qual é o desafio para nós hoje? Protegermos os nossos filhos de todo perigo moral e espiritual. Amados irmãos. E é lógico que hoje a universidade, e tem sido uma universidade totalmente esquerdista, ateia, comunista. Precisamos preparar os nossos filhos com o cristianismo, verdadeiro, para que quando eles cheguem na faculdade, somente nas federais, eles não neguem a sua fé. Amrão e Joquebede foram aqueles que cuidaram, preservaram a vida de Moisés pela fé, porque eles sabiam que aquele garoto, ele tinha um propósito especial. E eles viram, no decorrer da história, que o Deus de Israel estava com Moisés. Esse é o primeiro exemplo, Amrão e Joquebede. Nós temos o segundo exemplo, vamos lá? Juntos? Moisés optou por sua identidade hebraica. Diz o verso de número 24. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, escolhendo, pelo contrário, ser maltratado com o povo de Deus, em vez de experimentar por algum tempo os prazeres do pecado. Moisés, ele era consciente da presença e do poder de Deus, porque pela fé que lhe foi passada, este Moisés foi obediente. Moisés, ele era príncipe do Egito, neto adotivo de Faraó, com poder político e militar. Flávio Joséfo faz a seguinte afirmação: Moisés chegou a ser comandante do exército do Egito
tendo conquistado, inclusive, grandes vitórias. Então, Moisés, até os seus 39 anos, né, percebemos que ele tinha contato com seus pais legítimos, ele aproveitou a oportunidade, esse preparo que Deus fez na vida dele, para que ele se tornasse, não é, essa pessoa que era no campo intelectual. Então, ele se preparou intelectualmente, mas ele não negou a sua origem. Atos 7:22 diz: Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e em obras. Não é? Mas algo aconteceu com Moisés. Quando ele tinha 40 anos, ele viu um hebreu sendo injustiçado por um egípcio. E ele era habilidoso na espada. O que ele fez? Matou o egípcio. Enterrou o corpo. E numa situação seguinte, 2 hebreus brigavam. E aí eles lançaram em rosto a Moisés, porque ele quis apartar a briga. Vai me matar como você matou o egípcio e enterrou o corpo? Quando ele viu que a história se espalhou no Facebook, no Instagram, no TikTok e por aí mais, o negócio, e chegou no ouvido do faraó. Faraó quis ceifar a vida de Moisés. E aí Moisés foge. Mas algo importante desse episódio aqui. Moisés, ele quis resolver um problema na hora errada. Foi isso que ele fez, não é? Ele quis libertar o povo na hora errada. Por quê? Moisés não estava preparado, Moisés não estava treinado em ser pastor de ovelhas, porque ele seria pastor de uma multidão, e teria que ter muito domínio próprio para controlar aquela multidão, como também o povo de Israel sairia de lá, não pela força da espada, mas pelo poder de Deus, na derrota das 10 pragas do Egito, que eram os 10 deuses do Egito. Então, por essa razão que Moisés entendeu, como diz o próprio autor de Hebreus aqui, Moisés optou por sua identidade hebraica. Apesar dele ter feito errado, isso o obrigou a sair do Egito. É lógico que ele sairia do Egito de uma forma ou de outra. Mas o que ele fez? Ele antecipou a sua saída com esse crime. E foi para Midian, e em Midian que ele se casa, em Midian que ele aprende a pastorear o rebanho. Então, amados irmãos, a vontade de Deus, o plano de Deus, tem que acontecer na hora certa, não na hora errada. E uma lição que nós aprendemos aqui, qual que é? Não antecipemos a vontade de Deus. Vamos saber esperar o tempo certo, no discernimento do Espírito Santo de Deus. Né? Como diz lá em Eclesiastes, tudo é formoso no seu tempo. Né? Então, Moisés, ele aprendeu isso de uma forma difícil, mas aprendeu. E foi esse instrumento que foi. E sempre lembrando, toda essa lista aqui, que nós vamos, embora ela é mais focada em Moisés, tem um propósito. Lá na frente, a redenção da humanidade. Esse é o objetivo. Esse é o propósito.
a redenção da humanidade através do Senhor Jesus Cristo. O terceiro exemplo que nós vemos também em Moisés é este. Vamos juntos? Moisés contemplou a recompensa celeste em vez das passageiras. O que diz o verso 26 e 27? E prestem atenção como ele coloca aqui o autor de Hebreus. Ele considerou a afronta de Cristo como uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois tinha em vista a recompensa. Pela fé, ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou como quem vê aquele que é invisível, como quem vê aquele que é Deus. Numa paráfrase. Ou seja, pela fé Moisés considerou maior recompensa andar com sofrimento com o povo do que os privilégios da casa do faraó. Amados irmãos, foi isso que ele fez. Então, ele preferiu o sofrimento do povo, com o povo, do que os tesouros do Egito. E aí o autor de Hebreus, ele faz um contraste aqui. Em vez de falar ele faz a comparação, qual é a comparação? Que é melhor o sofrimento de Cristo, é superior o sofrimento de Cristo do que as riquezas desse mundo. E aí, a partir desse princípio, o que ele nos direciona? Se o sofrimento de Cristo é superior às riquezas deste mundo, vamos imaginar então as bênçãos advindas do sofrimento de Cristo, que são muito mais superiores que os prazeres desse mundo. Esse é o recado. É isso que ele está dizendo. Olha, sofrer por Cristo é melhor que estar lá no carnaval. Sofrer por Cristo é melhor do que estar na desobediência, na carnalidade, na podridão do pecado. Sofrer por Cristo. E aqui, o sofrer por Cristo é o princípio do quê? De algo eterno, de algo superior, preparado na eternidade para nós. Então, amados irmãos, cuidemos de não... E por que ele fala isso? Porque o povo hebreu, dentro do nosso contexto aqui, estava sofrendo perseguição. E a proposta como falava uma antiga e querida ovelha minha, lá do Jardim Miracarrão, era melhor o sofrimento com Cristo do que as ofertas do dito cujo, para que não houvesse o sofrimento por Cristo. E Moisés não só isso, como também ele não temeu a ira do faraó e ele perseverou. Ele sabia o poder do faraó. Ele sabia que o faraó poderia ir atrás dele, porque o Egito era uma potência naquela época. Então, amados, ele tinha noção plena de quem era a potência do Egito e que poderia persegui-lo. Mas ele creu, ele descansou e ele, algo importante, perseverou como quem vê aquele que é invisível, Deus. Moisés foi aquele que creu
no Deus invisível. Foi isso que ele fez. E aqui nós vemos claramente uma divisão. O mundo está dividido entre os que andam pelo que vem e os que andam pela fé. Somos desafiados a viver pelos que andam pela fé. Esse é o nosso desafio. Andar pela fé e não pelo que vê. Porque nós não vimos Jesus, nós não vimos os apóstolos. O que nós temos? Nós temos as promessas. As promessas pela fé, queridos irmãos. Ainda com Moisés, temos o quarto exemplo. Vamos lá? Moisés celebra e institui a Páscoa. Pela fé, celebrou a Páscoa e aspersão pelo sangue, para que o destruidor não tocasse nos primogênitos. Aqui era a 10ª praga do Egito. E, por orientação de Deus para Moisés, é instituído a Páscoa. O que é a Páscoa? O passar por cima. Tá? Porque Páscoa significa isso, o anjo que passou por cima. E o povo de Israel, lá no Egito, celebrou a libertação do Egito e o derramamento de sangue que os libertou, não é? E também protegeu os primogênitos. Então, o anjo da morte passou. E, pela fé, cada hebreu marcou o batente da sua porta com o sangue do cordeiro. E esses cordeiros representavam o cordeiro, Jesus Cristo. E claramente nós vemos na instituição da lei no deserto que o Senhor, Deus diz para Moisés: o primogênito é meu. Tudo simbolizando quem? Jesus Cristo. Tudo apontando para Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Moisés, ele celebra e institui pela fé a ceia do Senhor. E algo muito importante, foi pela fé que eles creram que aquele sangue na porta iria impedir a morte do primogênito de cada família. E como nós já ouvimos a história de Moisés, nós já lemos o livro de Êxodo, nós sabemos claramente que até o primogênito dos animais morreram. Por que tinha que morrer o primogênito? Porque o filho do faraó, ele era considerado um semideus. E Deus feriu os 10 deuses do Egito. Naquele curto período, feriu os 10 deuses do Egito, para mostrar para um povo que foi doutrinado nas heresias do culto pagão egípcio, para se descontaminar, porque eles ficaram ali 400 anos. E Deus precisava se revelar a eles. E por Moisés, se institui a Páscoa judaica, que remete para a ceia do Senhor, porque a Páscoa e ceia do Senhor, elas representam a nossa libertação, amados irmãos. Então, quando celebramos a ceia do Senhor, quando celebramos a Páscoa, nós estamos lembrando que o Cordeiro de Deus
morreu no nosso lugar. Jesus, ele era esse cordeiro que tinha que morrer. E como o autor de Hebreus já falou nos capítulos anteriores, que Deus não aceitava sacrifício de animais. Por isso que era necessário que o Filho morresse, para que ele pudesse nos dar vida. Então, a nossa fé depositada no Cordeiro de Deus foi a nossa redenção. Por essa razão, que João, o Batista, quando viu Jesus, ele lembrou tanto do Egito, como também dos sacrifícios, porque João Batista era filho, acho que de Zacarias, e ele tinha descendência sacerdotal, e ele abre mão de tudo isso para pregar no deserto. Ele olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro. Jesus é o nosso Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, ao celebrar a ceia do Senhor, ele demonstra essa confiança que o Deus de Israel está cuidando do seu povo. Mas tudo isso sempre apontando para o Senhor Jesus Cristo. Quinta verdade, queridos irmãos, vamos lá? O quinto exemplo. Todos juntos? Moisés e os israelitas atravessaram em segurança o Mar Vermelho. 29. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como se estivessem em terra seca. Ao tentarem fazer o mesmo, os egípcios afogaram-se. Esse fato acontece em Êxodo 14, do verso 15 ao 31. E o que está acontecendo aqui? Após a morte do primogênito, os israelitas são expulsos. Mas Deus novamente endurece o coração do faraó e ele pensa: espera aí, o que eu estou perdendo? Eu estou perdendo muitos escravos. Vai lá buscar eles. E é interessante que em meio a todos esses acontecimentos, Deus se posta atrás do povo de Israel, fazendo uma barreira entre povo de Israel, povo hebreu e o exército, a elite do exército do faraó. Eles não conseguiam chegar perto do povo de Israel. E quando eles chegam na beira do mar, e é interessante que esse caminho é um caminho sinuoso, entre montanhas. Aquela multidão passando lentamente, só que eles estavam encurralados. E aí Moisés clama a Deus: Senhor, olha atrás, olha na frente. Estamos encurralados. Deus deu a seguinte ordem: diga ao povo que marche. Ou seja, aqui tem uma lição muito importante para nós, queridos irmãos. Qual que é a lição importante? Como nós reagimos normalmente? Quando Deus manda parar, nós não paramos, nós continuamos. Quando Deus manda andar, o medo faz a gente parar. Nós fazemos exatamente o contrário. Quando é para agir, nós não agimos. Quando é para parar, nós não paramos. Mas quando Deus está no controle e nós descansando nesse Deus Trino, o que acontece?
o povo de Israel também aqui creu na palavra de Moisés, porque vinha de Deus, e marcharam. Foi isso que eles fizeram. E quando chegaram à beira-mar, Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ele se abriu, e eles passaram em terra seca. Ele estendeu a mão. A única coisa boa daquela novela lá da Record, irmãos, porque foi feito lá em Hollywood, foi aquele negócio cinematográfico do mar se abrindo. Um paredão de um lado, ou um paredão de outro lado, é o milagre que Deus preparou na criação, queridos irmãos. Falando em termos de geografia, do lado esquerdo daquele mar, na posição que eles estavam, há uma profundidade de 700 metros. Do lado direito, há uma profundidade de 300 metros. Ou seja, não dá para nadar. Mas exatamente naquele ponto, depois do caminho sinuoso entre as montanhas, há uma rampa submersa a 100 metros de descida. Ou seja, quando Jesus criou o mundo, já preparou uma rampa submersa, escondida, para quando o povo de Israel, que ainda não existia, passasse. E por ali ele passou. E os arqueólogos, o que eles encontraram lá? Ossos, carruagens egípcias, todo o arsenal de arma do Egito dentro do Mar Vermelho. Comprovando, não é, com a arqueologia, que o fato aconteceu, queridos. O fato aconteceu. E detalhe do texto: porque Moisés e o povo creram, eles passaram sem atolar os pés naquela areia. Mas, depois deles passarem, quando o exército do faraó entrou junto, lógico, com uma certa distância, simplesmente a terra começou a umedecer, e as carruagens de guerra egípcias ficaram atoladas, presas ali, e simplesmente, num comando de voz de Moisés, já de dia, a muralha de água se rompeu. E todo um exército foi afogado. Amados irmãos, Moisés e Israel deram um exemplo de fé. Pena que Israel depois vacilou na fé. Mas eles deram um exemplo de fé naquele momento e creram nas promessas do Deus de Israel, Adonai. Então, eles creram, e porque eles creram, foram vitoriosos, e o faraó foi derrotado. E aquele arqueólogo da Igreja Adventista, muito inteligente, ele traduziu um material da época onde há uma menção de honra aos mortos naquela batalha, onde eles morreram afogados no Mar Vermelho. Então, há uma menção dentro
do material egípcio, que contando essa história que aconteceu. Esse foi o quinto exemplo de fé. O penúltimo exemplo de fé, agora não é mais com Moisés, mas é com Josué. Vamos lá? Josué, na época da conquista de Jericó. Pela fé, os muros de Jericó caíram, depois de rodeados por 7 dias. Amados, esse relato está em Josué capítulo 6. Jericó era uma das cidades mais fortificadas e uma das primeiras a ser conquistada. Mas Deus disse que essa cidade seria conquistada, bastava eles crerem e obedecerem às instruções. Amados, quanto aos nossos desafios, precisamos crer e obedecer a toda a orientação que vem de Deus por intermédio da sua palavra. Josué creu, os líderes creram e o povo creu também. Qual foi a ordem? E lógica. Essa demonstração de fé aconteceria durante 6 dias. Eles dariam 6 voltas, uma vez por dia, durante esses 6 dias. Uma volta, volta para casa. Outra volta, volta para casa. Mais uma volta, volta para casa. Outra volta até o 6º dia. E no 7º dia, o que eles fizeram? Deram 7 voltas em torno da muralha. E quando soou a trombeta, os muros caíram. Detalhe importante é que os arqueólogos encontraram fragmentos desta Jericó derrubada. E Josué disse: quem começar a construir, vai morrer o primeiro filho, e quando acabar vai morrer o outro. Pois aconteceu. Quem tentou construir, porque isso foi palavra do Senhor, Jericó, seus muros não eram para ser reconstruídos. Então, amados irmãos, se cremos na revelação, se cremos no poder do nosso Deus Trino e obedecermos à risca, a vitória é certa. Não pegar atalho. Qual seria o atalho para o povo de Israel? Talvez seria o nosso atalho também. Dá a primeira volta, nada acontece. Dá a segunda volta, nada acontece. Dá a terceira volta, nada acontece. Ela quer saber? Vamos atacar logo, porque isso está demorando muito. Queridos irmãos, não é o meu tempo, não é o teu tempo, é o tempo dele. Precisamos seguir a orientação de forma correta. Temos até o exemplo do rei que perdeu o seu reinado porque ele não soube esperar. Quem que era? Né? Quem foi o rei antes de Davi? Saul. A ordem foi dada. Espere eu chegar. Quem disse isso? Samuel. Saul não esperou. Saul desconfiou. Saul não creu. Porque ele não creu, anos depois, ele perdeu o reino e nenhum da sua genealogia tornou-se rei em Israel.
Foi Saul, depois de Saul a história acabou. Foi isso que aconteceu. Então, precisamos crer, queridos irmãos, e continuar crendo no nosso Senhor e perseverar. E por último, alguns diriam, o exemplo mais absurdo, uma prostituta. Vamos lá? Raabe acolheu em paz os espiões hebreus. Pela fé, a prostituta Raabe não morreu com os desobedientes, pois acolheu em paz os espias. Isso acontece em Josué capítulo 2. Raabe ouviu sobre todos os grandes acontecimentos do Egito. E quando nós lemos o livro de Êxodo, nós lemos que aqueles acontecimentos do Egito saíram no Jornal Nacional, saíram na CNN, saíram na NBC, saiu na rádio árabe. Todo mundo estava sabendo dos grandes acontecimentos. Todo mundo. E eles temeram o povo de Israel. E Raabe, porque Josué estrategicamente mandou espiar a terra, Raabe creu no Deus de Israel. Ela creu que tudo aquilo que aconteceu era porque o Deus de Israel era o Deus verdadeiro. E porque ela creu, os 2 espias foram acolhidos por ela, escondidos por ela, foram depois, escaparam com a ajuda dela, e pela fé, curiosamente, a sua casa foi marcada com um pano vermelho. A sua casa foi marcada por um pano vermelho. Podemos até fazer uma tipologia, porque tinha que ser justamente o pano vermelho. Não podia ser o verde? Não podia ser o preto? Mas ela nem sabia. Porque aqui já havia uma simbologia, uma tipologia. Quem é que deve guardar o meu lar? Jesus. Só que você não precisa colocar a fita vermelha não, tá, irmão? Por favor. Porque ele tem que estar morando aqui. Não adianta eu botar uma fitinha vermelha na minha casa, assim, ó, pastor falou que se colocar uma fita vermelha na casa, Jesus vai guardar a casa. Não, irmão, a gente não precisa da fita. Viu, Karine? Vocês não vão precisar de uma fita vermelha não, tá? O pastor vai começar a vender fita vermelha para guardar a casa. Essa moda pega, né? Só que, amados irmãos, pela fé, ela creu na palavra dos espias. Pela fé. E, enquanto todos estavam sendo mortos, porque ali era um juízo de Deus sobre todas as nações de Canaã, Raabe foi poupada. Por quê? Porque ela creu no Deus dos israelitas. Ela creu no Deus dos israelitas. E como nós sabemos que ela creu no Deus dos israelitas? Porque Raabe abandonou a prática da prostituição. Ela abandonou o pecado. Amados irmãos, e você que vai nos acompanhar pelo canal, quem crer realmente, de verdade, com arrependimento e fé legítima, abandona o pecado, abandona a velha vida, não volta para a velha vida, porque agora é nova criatura, queridos irmãos, assim como Raabe foi.
Por que sabemos que Raabe abandonou a sua prática antiga? Porque Raabe casou-se com Salmão. Desse casamento nasceu Boaz, que foi esposo de Rute, mãe de Obed, avó de Davi, rei de Israel, o descendente, dentro da genealogia de Jesus Cristo. E, para a incredulidade dos judaizantes do tempo moderno, como pode o Messias dos cristãos ter na sua genealogia uma prostituta, gentílica, porque ela não era hebreia? Aqui tem um recado, queridos irmãos. Jesus veio para todos, para salvar todos os povos, todas as nações, todos aqueles que venham se arrepender. Raabe, pela fé, é encontrada na genealogia de Jesus Cristo. Não é à toa, queridos irmãos. É para mostrar que o amor de Deus é para com todos aqueles que recebem a mensagem e se arrependem, né? Porque o Senhor não quer que ninguém se perca, como diz nos evangelhos. Raabe nos ensina uma fé prática. Concluindo, amados irmãos, vamos ler juntos? Encontramos 7 exemplos que nos ajudam a esperar pelas bênçãos celestes, deixando essas certezas que o mundo nos oferece. Arão e Joquebede preservaram a vida de Moisés. Moisés optou por sua identidade hebraica. Moisés contemplou a recompensa celeste em vez das passageiras. Moisés celebra e institui a Páscoa. Moisés e os israelitas atravessaram em segurança o Mar Vermelho. Josué, na época da conquista de Jericó. Raabe acolheu em paz os espias hebreus. Todas as manifestações de fé que eram necessárias, fatos que precisavam acontecer para que, preparando o caminho para quem? Para o Messias, para o Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos. Por essa razão, qual é o recado para nós? Novamente, persevere na sua fé no Senhor Jesus Cristo, mesmo que zombem da sua fé, mesmo que digam que cristão é um bichinho ignorante, não negue a sua fé. Por quê? Bênçãos celestes que vêm através, o que já vieram pela fé, através do arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo. Como a gente fala na teologia, pela nossa fé neles, no Deus Trino, é o já, mas ainda não. Mas nós cremos. E cada palavra que está na Escritura Sagrada, e quem disse isso é Jesus, no último verso do Apocalipse, cada palavra que está na Escritura há de se cumprir. Por isso, queridos irmãos, vamos perseverar nessa jornada. Por quê? A nossa fé não é inútil, não é vã no nosso Senhor. E quando balançar em meio às pressões,
Fala assim, Senhor, me ajuda na batalha. Porque temos um exemplo de Paulo. Ele balançou. Diante de tanta luta, tanta perseguição, tanto sofrimento. E Deus enviou um anjo para renovar a fé do seu servo. Por isso, vamos continuar na jornada, na nossa caminhada com o nosso Senhor. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, porque tanto Moisés, Josué e Raabe e os pais de Moisés eles tiveram muito a nos ensinar. Obrigado, Pai, porque foi a fé deles instrumento para que se cumprisse toda a Escritura Sagrada. Senhor, pedimos, renova a fé do teu povo, no mover do teu Santo Espírito, e que nós saiamos daqui, Senhor, no mover do teu Espírito, renovados. Ajuda-nos, Senhor. Naqueles momentos difíceis, assim como na época de Paulo, coloca um anjo teu para nos renovar. Como também, Pai, o que é principal, o teu Santo Espírito relembrando a Escritura Sagrada. Completa essa obra, Pai, e que, Senhor, que os nossos olhos não estejam nos prazeres deste mundo, nas coisas passageiras desta vida, mas que os nossos olhos estejam focados na eternidade, nas promessas eternas, que hão de acontecer. Oramos assim, Pai, no nome do teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar ao